Olá, eu sou o professor Alexandre e faço parte da Central do Enem. Hoje vamos dar início à nossa aula de geometria espacial. Vamos começar a falar um pouquinho sobre prisma, um assunto que aparece de forma contínua no Enem. Em todo ano cai uma questãozinha de prisma para você. Então, vamos prestar bem atenção que essa aula você pode tirar as dúvidas e garantir uma questão para você no Enem. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Então, olha só. Ele diz assim: chamamos de prisma a todo o sólido espacial com duas bases paralelas congruentes formadas por polígono e suas faces laterais formadas por quem, Alexandre? Por paralelogramo. Observa, galera, que eu posso colocar para você aí que, por exemplo, essas duas bases paralelas aí, elas são o que, gente? Congruentes. Quando eu falo congruente, elas são o quê? Iguais, formada por polígonos. Tudo bem? E suas faces laterais, elas são exatamente o que? Paralelogramos. Tudo bem, gente? Então, esses polígonos paralelos, nós vamos chamar para ele exatamente de base. E o conjunto de todas essas faces aqui laterais, tá? Nós vamos chamar de área lateral. Tudo bem, gente? Então, cada polígono desse eu chamo de face lateral. Mas olha, observa que eu tenho aqui, ó, esse segmento que une essas duas bases paralelas. Como é que eu posso dar um nome para ele, Alexandre? Vou dar um nome exatamente de aresta lateral. E esse segmento da base, Alexandre, nós vamos chamar para ele de aresta da base. Então você já começa a identificar, você já vai aprender quem são os elementos desse prisma. Tudo bem? Você tem aresta lateral, cada segmento desse que une aqui as duas bases. Tudo bem? E você tem aqui esses segmentos da base, nós chamamos para ele de aresta da base. Tudo bem, professor? Agora, olha só, o que vai ser a altura de um prisma? Tudo bem? Vários alunos têm uma certa dificuldade em entender isso aqui e acabam errando em determinadas situações na prova. Quando eu digo para você altura, gente, eu estou falando sempre de uma projeção, tá? De uma base a outra perpendicular. Eu estou falando de um segmento que une a base a outra, mas ela tem que ser o que, gente? Perpendicular. Observe que esses dois polígonos eles estão em planos paralelos. Então, sempre a altura vai ser, ó, aquele segmento que une de uma base a outra perpendicular, ou seja, tem que formar um ângulo de quantos graus, Alexandre? 90. Tudo bem? Então vamos formar aqui, ó, esse cara. Nesse caso, a minha aresta lateral vai ser exatamente quem? A minha altura. Tudo bem, gente? Professor, e o que mais eu preciso saber? Dá um nome ao prisma. Porque você chega numa prova, tá lá, um prisma triangular. O que é um prisma triangular? É um prisma que a base é um triângulo. Professor, cheguei na prova, estava um prisma pentagonal. É um prisma que a base é um pentágono. Professor, e se for um hexágono? É prisma hexagonal. Professor, se for um octógono, é um prisma octagonal. Então quer dizer o que, Alexandre? Que o nome do prisma se dá de acordo com o quê? Com o polígono da base. Tudo bem? O nome do prisma se dá de acordo com o polígono da base. Tudo bem? Anota aí. Então olha só. Prisma reto, Alexandre. Quando é que o prisma é reto? Rapaziada, um prisma reto é quando a sua aresta lateral forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Então observe aqui ao lado, olha. Observe que eu tenho uma aresta lateral, tá marcado em vermelho, e essa aresta lateral formou exatamente com o plano da base um ângulo de quantos graus? 90. Então, se essa aresta lateral forma com o plano da base um ângulo de 90 graus, eu tenho um prisma o que, Alexandre? Eu tenho um prisma reto. Tá, Alexandre, mas se essa aresta lateral forma um ângulo diferente de 90 graus, esse prisma vai ser o quê? Esse prisma vai ser exatamente um prisma oblíquo. Observa que a aresta lateral forma um ângulo diferente de 90 graus. Mas espera aí, professor. Eu posso afirmar que a minha aresta lateral, nesse caso, vai ser a altura? Não. Lembra lá que eu falei para você, os polígonos paralelos, eles pertencem a planos paralelos. Então, o que eu disse que é a altura para você? Vai ser justamente, olha, o segmento que une esses dois planos de forma o que, gente? Perpendicular. Então, a minha altura, nesse caso, ela não vai ser a minha aresta lateral. Tudo bem, gente? A minha altura, ó, vai estar aqui ao lado. Show de bola? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, olha só, galerinha. Você tem aqui o seguinte. Vamos trabalhar aqui comigo exatamente isso aqui, ó. Velho,
O que é um prisma regular? Prisma regular é um prisma reto, ou seja, a aresta lateral forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Tudo bem? E o polígono da base é um polígono regular, ou seja, ele tem todos os lados iguais e seus ângulos internos o quê? Iguais. Belezinha, galera? Tudo tranquilo? Então tá aqui um prisma regular. Observe aqui é um prisma que a aresta lateral forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? E você tem aí que o polígono da base é um polígono regular. Professor, o que eu preciso saber mais? Determinar a área. Eu tenho aqui, olha, duas áreas da base. Tudo bem? Então, logo, a área total vai ser 2 vezes a área da base, tá? Mais as faces laterais que nós chamamos de área lateral. Tudo bem, gente? Ah, professor, como é que determina a área da base? Vai depender do polígono da base. Então, assista a nossa aula lá sobre áreas, que você vai ter que saber determinar o cálculo dessas áreas. Tudo bem? É a área lateral. A área lateral vai ser n vezes base vezes altura. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho um prisma hexagonal, significa dizer que eu tenho quantas faces laterais? 6. Ah, professor, se eu tenho um prisma pentagonal, quantas faces laterais eu tenho? 5. Então, seria 5 vezes a base vezes a altura. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, olha só, galerinha, você tem que a área total é dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Professor, e o volume desse sólido? O volume de sólido com duas bases paralelas sempre vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Tudo bem? Vai ser sempre a área da base vezes a altura. Tudo beleza, gente? Então, o volume de um prisma, você pega o cálculo da área da base, por isso que você precisa assistir a aula sobre áreas e multiplica pela altura. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui até a nossa próxima aula. Beleza?